Oi, turma, tudo? Hoje, quinta-feira, 25 de junho, nossa aula no clima de São João, né, no nosso ambiente junino. Primeiro, quero dar os parabéns, já recebi várias fotos, várias brincadeiras muito criativas, muito legais, ambientes aí da casa de vocês, que vocês transformaram em ambiente de festa junina, né, pra gente se sentir mais perto na nossa festa na escola. E para a aula de hoje, eu separei então uma aula de artes, tá? Até coloquei um outro exercício ali, referente à festa junina, mas bem fácil de vocês fazer, tá? E a primeira atividade que vocês vão fazer para artes é sobre um artista, o Alfredo Volpi. Eu até coloquei um resumo para quem puder imprimir, né, e colar no caderno, tá? Tá aqui, ó. Essa folhinha aqui, tá? Vou mandar para vocês no arquivo daí. Aqui conta resumido um pouquinho da vida dele, que ele nasceu na Itália, mas com um ano já ele veio para o Brasil e nessa época ele foi um dos artistas mais importantes, né, dessa cultura da arte. E ele tem várias curiosidades, que ele pintava tinta a óleo. Só que a sua esposa ficou doente e eles tiveram que se mudar pro litoral de São Paulo, tá? E quando ele ia visitar ela, ele passava sempre por lugares com fachadas de casas antigas, fachadas assim, dessas casas bem tradicionais, grandes, cheias de janela, né, com mastros. E na época ele passou nesse mês junino, dessas tradições de festas juninas, que como vocês viram, né, são tradições muito antigas e que o nosso país foi adaptando. E então ele foi se encantando por essas imagens, esses lugares. E ele trocou, eu até trago aqui para vocês, que ele trocou a pintura, né, que ele fazia, que era uma pintura de observação, ele trocou por uma pintura de memória. Por quê? Porque ele via os lugares e ele queria retratar tudo o que ele estava vendo. E ele era um artista que repetia muito essas memórias, né? Por isso que ele ficou conhecido mundialmente. E uma das principais pinturas que ele ficou conhecido são as pinturas, os retratos de São João, que é o que a gente vai fazer hoje. Antes de eu mostrar para vocês, tem uma curiosidade até que eu coloco lá na folha, no resumo, que ele usava tinta a óleo e daí com esse tempo, né, ele foi construindo, ele adorava construir as suas próprias tintas, né, confeccionar as suas cores. E ele usava ovo para fazer a tinta. Só que daí para tirar o cheiro forte do ovo, ele colocava junto nessa mistura cravo, né? Então foi um artista que tinha suas particularidades, né? Ele tinha o seu jeito único de pintar e transmitir tudo que ele via através dos quadros. E então, hoje qual é a ideia que eu trouxe para vocês, tá? Vocês vão reproduzir as obras dele. Lembrando, vocês não são ele, né? Nós vamos recriar as obras do artista Alfredo Volpi. Então, cada um vai recriar do seu jeito. Vocês podem usar tinta, vocês podem usar canetinha, vocês podem usar recorte, colagem, né? Com revista, com jornal, com folha de ofício colorida. O que vocês tiverem aí na casa de vocês e o que a criatividade de vocês deixar vocês fazer. Então, eu separei algumas obras, tá? Até vou mandar elas no arquivo, que são essas aqui, ó. Tá? Essa aqui é a primeira que eu separei, que é a grande fachada festiva. Notem, né? Então, a fachada, as casas tradicionais, né? Antigas, as portas-janela e as bandeirinhas. Então, ele foi um artista conhecido por retratar essas bandeirinhas juninas. Aí, aqui também separei, que se chama Bandeirinhas com Mastros, né? Onde podem ver que a base do desenho é a mesma. As figuras, né, quadradas com as bandeirinhas.
e que ele jogava muito essas cores, ele tinha muito esse jogo de cores que ele mesmo fazia. E a outra é a fachada com bandeirinhas, que é essa aqui, ó. Aqui ele já traz o mastro, né, a fachada das casas e as bandeirinhas. Então, vocês vão produzir essa arte, vocês vão recriar as pinturas, né, do artista Alfredo Volpi. Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem escolher, vocês vão usar a folha na vertical ou horizontal e o material que vocês quiserem que eu citei antes. Se quiser recortar as bandeirinhas, né, desenhar, pintar a fachada, o fundo e depois com barbantezinho, com fio, colocar as bandeirinhas, ou se vocês já querem colar direto as bandeirinhas com folha colorida, como vocês acharem melhor, tá? Nesse ponto, assim, eu deixei bem livre, cada um pode recriar do seu jeito, mas tem que ter a fachada, né? Tem que ter essas características próprias dele, que são as portas, as janelas, né? A imagem, assim, a pintura quadrada, retangular e as bandeirinhas, tá? Então, todas essas imagens vão estar lá no arquivo, tá tudo separadinho. Ó, opa, aqui. Vocês coloquem lá, façam, né? Olhem lá, abrem o arquivo, dão mais uma espiadinha, leiam as curiosidades, tá? Que eu coloquei aqui, separei bem legal, até pra gente saber, né? A gente ter esse conhecimento. E tem a data de nascimento, o ano que ele faleceu, toda a vida dele, resumido, né? Pra vocês terem. Então, vocês imprimam e colem lá no caderno também. E não esqueçam, então, de me mandar a foto, tá? Desse trabalho de artes de vocês, certo? Boa criatividade, vou aguardar, tá? E boa produção. Beijo!